a sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo 22. A responsável Dulce, o Gabriel está te aguardando lá no departamento infantil. Eu vou pedir aqui o coral para louvar o Senhor com o hino. Quando você acha aí esse texto, segundo livro de Reis, capítulo 2. Eu quero meditar com os irmãos hoje sobre o tema achando a riqueza de acharmos a palavra de Deus. Repitam comigo, igreja: a riqueza de acharmos a palavra de Deus. Então já fica aí com o seu texto, capítulo 22, livro de 2 Reis, capítulo 22, capítulo 22, livro de 2 Reis. Com a estrela
capítulo 22 do livro de Reis. Meus irmãos, eu quero pedir a compreensão da igreja, que hoje de manhã mesmo eu ouvi, porque está gripado, cheguei de viagem com infecção na garganta, tomando anti-inflamatório, e a voz nossa é um dos instrumentos, o principal instrumento nosso, né, de trabalho. Então eu quero contar com a compreensão da igreja. Eu vou estar falando aqui bem mais pautado. Eu já soube falar pautado, né? Mas bem mais. E também hoje, não só pela minha questão de saúde, mas a mensagem que eu quero transmitir hoje, meditar com a igreja, compartilhar com a igreja, é uma mensagem de reflexão. Aquilo que eu sempre falo aqui nos domingos. Nós, como pastores, temos que pedir o Espírito de Deus a palavra para a igreja, mas também como um mestre de cozinha que não pode fazer aquela comida repetitiva, mas tem que balancear, assim o pastor também tem que balancear na ministração da palavra. Se tem um grupo que trabalha com a emoção, o outro trabalha com a reflexão, o outro trabalha com uma mensagem doutrinária, o outro com outra mensagem, para que todos cresçam em sabedoria, conhecimento e estatura de uma forma só, para não sair defeituoso o crescimento espiritual. Domingo último, tivemos um culto diferenciado, né? Já aquela glória tremenda, não que hoje a glória do Senhor não esteja mais, uma forma diferente de nós fazermos aqui uma reflexão. Então precisa você estar atento, com a Bíblia aberta. Por favor, não feche a sua Bíblia, porque nós vamos trabalhar no texto. Você tem que estar com a Bíblia aberta para você entender. Até porque eu vou estar falando da própria riqueza da palavra de Deus na sua vida. Então o tema hoje que nós estamos trabalhando é a riqueza de acharmos a palavra de Deus. E o que tem isso a ver com o seu dia a dia? Com o seu sonho de concluir uma faculdade, de ter um bom emprego, das suas lutas lá no seu emprego, da sua vida como mãe, como pai, tem tudo a ver. É isso que nós vamos meditarmos aqui. A palavra de Deus é toda essa base para todos os seus sonhos, para a firmeza desses sonhos, para a estabilidade desses sonhos, né? Para quando eles se tornarem reais também que estejam firmes. Tudo isso temos que ter a palavra de Deus. E nós vivemos uma época, ou em toda a época, não é agora, o diabo sempre quis tirar a palavra de Deus do povo. Porque o povo de Deus, as pessoas sem a palavra, eu vou dizer, o povo de Deus, as pessoas sem a palavra de Deus, eles são derrotados. Oséias 4,16, a primeira parte diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E de conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, se a falta de conhecimento, desse contato com a palavra de Deus nos destrói, por outro lado, o contato com ela, a vivência com ela, a obediência a ela, a observação dela, vai nos trazer construção. Se a falta dela nos destrói, com ela somos construídos. A família é construída, a sua vida pessoal é construída, a igreja é construída, a vida é construída, a sociedade é construída. Nós vivemos uma época na história chamado o período das trevas. Esse período das trevas, na idade medieval, aonde o conhecimento foi abafado, escondido, apagado,
chegava nas pessoas. Os reis não deixavam o conhecimento chegar nas pessoas para que eles continuassem ignorantes, para que esses reis pudessem se manter no poder através da ignorância das pessoas. A igreja, da mesma forma, naquela época ainda não tinha acontecido a reforma protestante, da mesma forma ela não tinha a escuridão da palavra de Deus para o povo. Ela construiu uma parede do qual o povo não tinha acesso à palavra, na sua leitura e nos seus ensinos. Então o povo vivia numa ignorância louca, e a religião deixava com que as pessoas ficassem nessa ignorância, para também seus sacerdotes se manterem no poder e através disso fazerem com as pessoas o que quisessem. Então o sacerdote dizia: olha, Deus disse que é para nós plantarmos bananeira. O pessoal não sabia nada da palavra, então é para plantar bananeira. Por isso as tradições foram tomando peso na igreja da Idade Média, antes da Reforma Protestante, porque até mesmo os sacerdotes não tinham o conhecimento da palavra. Se não tem conhecimento, era um dia certo e andou do céu. E por isso as pessoas eram dominadas, feitos de gato e sapato, pela religião e pelo Estado. E o povo, por isso na história é chamado a Idade das Trevas. É um período terrível. Eu, quando professor de história, em minhas aulas eu passava para os alunos fazerem trabalho para entender esse período dessa escuridão de conhecimento. Um livro, um filme de um autor, agora italiano, me foge a memória, chamado O Nome da Rosa. Eu tenho outros livros dele, de metodologia científica, outros livros de romance. Me fugiu o nome dele agora. É um filme, não sei se alguém aqui já deve ter assistido, algumas pessoas, que retrata esse período com aquele ator Sean Connery. Ele faz o papel de um padre que vai atrás do conhecimento. Então esse filme trabalha exatamente essa escuridão, a religião não deixando as pessoas chegarem ao conhecimento da palavra de Deus, porque conhecereis a verdade e a verdade. Se você conhece a palavra de Deus, você não vai ficar escravo de governantes podres, corruptos. Se você conhece a palavra de Deus, você não vai ficar escravo da religião. Se você conhece a palavra de Deus, você não vai ficar escravo de sacerdotes, de pastores ignorantes que querem te oprimir. Por quê? Porque a palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus, o salmista diz, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quer dizer, com a palavra de Deus você não anda em trevas, não anda em escuridão. Você está diante da luz, você pode enxergar tudo. Aleluia! Glória a Deus! E os cultos eram transmitidos em latim, uma língua morta. E o texto era lido em latim. E aí você vinha na igreja para receber o conhecimento da palavra de Deus. A liturgia, a direção do culto era em latim, a pregação era em latim, e a leitura era em latim. Como é que você vai sair daí? Vai sair latindo. Imagina um culto aqui se alguém estivesse pregando em inglês para nós, em francês, em russo, a coisa ia ficar russa. Qual era a edificação que nós íamos ter de um russo pregando aqui sem um intérprete? Ele podia sentir o poder que ele quisesse. Deus podia encher de poder do tanto que quiser, que não ia sentir nada. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de
Deus tem que ser transmitida, tem que ser meditada, para a sua fé aumentar, para você não ficar escravo das religiões, daqueles dizeres. Colocava-se uma faixa aqui e dizia: não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, isso aqui é pecado, aquilo outro é pecado. O que a pessoa achava que era pecado, ela amanhecia dizendo: isso é pecado, e aí estabelecia que aquilo era pecado, quando acabou e a gente tinha que seguir. Pecado é aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado, pronto. O que a palavra de Deus diz que não é, não é. Então a palavra de Deus, ela escondida, a nossa vida vira uma escuridão. A igreja fica em escuridão, o púlpito fica em escuridão, a sua casa fica em escuridão. Os seus filhos perdem a luz, perdem a prosperidade, perdem a riqueza. A casa que não tem a palavra de Deus, ela é destruída. Então vamos aqui. Capítulo 22. Josias começou a reinar em Israel. Tinha 8 anos quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. E fez o que era correto diante do Senhor. E seguiu os caminhos de Davi. Mas olha aqui, gente. Josias estava vindo, o pano de fundo, o momento histórico em que Josias está vivendo, mais ou menos lá no ano 900 a 750, 700 antes de Cristo, quer dizer, há 2.750 anos, mais ou menos isso. Judá tinha se separado da região norte. Eu já disse isso aqui em outras mensagens. Domingo passado mesmo eu falei sobre isso. E os reis que antecederam Josias, que eram seus pais e avós, parentes, um era Amon, homem tribuloso, mas ficou pouco tempo, 2 anos. Mas o brabo mesmo foi o que antecedeu esse Amon, chamado Manassés. Que, por incrível que pareça, era filho de Ezequias. Olha aqui, você ser filho de crente não garante que você vai para o céu, não. Sua salvação é individual. Você tem que buscar o conhecimento de Deus individual. Você ser filho de pastor, de crente, não te garante. Tem muita gente, porque tem alguém dentro da sua casa de oração, ele não ora, porque aquela pessoa intercede por ele. Isso não te garante nada, não. Te garante salvação, não. Manassés, filho de Ezequias, mas ele não quis seguir o caminho de seu pai, que era um homem de Deus. Ele optou, se Ezequias era um homem que valorizava a palavra de Deus e tinha ao seu lado um profeta para lhe auxiliar, chamado Isaías, Ezequias fez o contrário. A tradição não diz a Bíblia, mas a tradição judaica diz que Ezequias ou Isaías foi cerrado ao meio por Manassés. Se o seu pai colocava Isaías do seu lado para lhe auxiliar espiritualmente, para lhe consolar, para exortar na hora que precisava, como Isaías exortou, para direcionar na palavra,
o seu filho tratou de esconder a palavra de Deus. Não se falava mais na palavra de Deus no reinado de Manassés. E a Bíblia diz que Manassés provocava a ira de Deus. Levou o povo a pecar na pior das idolatrias. Ele invadiu o templo de Salomão e colocou todo tipo de ídolos abomináveis dentro do templo. Práticas de orgias sexuais religiosas dentro do templo. Cometeu as maiores loucuras, sacrificou alguns de seus filhos a deuses, a Moloque. Era um homem pervertido e ficou mais de 40 anos no poder. Mas também, graças a Deus, que o fato de um pai não prestar não quer dizer que seu filho também não vai prestar. Porque a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã e se estende de geração a geração. Manassés lançou a nação de Judá no buraco, nas trevas, na escuridão. Apagou a palavra de Deus e com isso veio misérias, veio castigo, veio invasão de outras nações, veio derrotas, veio pobreza. Mas sobre Manassés, uma outra noite nós vamos falar sobre isso. Mas eu estou colocando aqui o pano de fundo que Josias está assumindo o reino. Um reino destruído. Um reino com promessa, porque era reino de promessa, era a linhagem de Davi. E dessa linhagem viria o Messias. Mas porém, se encontrava numa fase de destruição. Porque o povo da promessa, com o seu rei, se desviara da palavra de Deus. Esconder a palavra de Deus, não interessava mais a palavra de Deus. Os sacerdotes não pronunciavam a palavra de Deus, porque fizeram um acordo com Manassés, e Manassés também os ameaçava, matava. Então a palavra de Deus foi escondida. Se ela foi escondida, não tinha mais luz sobre o povo, não tinha mais bênção sobre o povo, não tinha mais promessas sobre o povo. Alguns estudiosos nos dizem que aqui dentro tem mais de 30 mil promessas para o povo de Deus desfrutar. Então, se ela está escondida, não tem mais essas 30 mil promessas, não aparecem mais, elas estão escondidas. É escondida em algum canto. Você não tem acesso a essas promessas. Você não sabe que essas promessas é para você. Então você não tem acesso, não pode encontrá-las, ninguém fala sobre elas, ninguém explica sobre elas. Então você não sabe. Promessa de vida, promessa de longos anos para quem obedece, promessa de prosperidade, promessa de portas abertas, promessa de família abençoada, promessa se vier as lutas, as dificuldades, o Senhor vai estar contigo, como o salmista disse no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O salmista não disse em momento algum que não ia passar por vale da sombra da morte. Ele disse sim, que se passasse, ele não estaria só, o Senhor estava com ele. Então todas essas promessas estavam escondidas. Se essas promessas estão escondidas, não há consolo para nós, não há esperança para nós, não há uma bússola nos direcionando. Olha, o caminho é para lá, você não sabe para onde vai. Você está num deserto, ou no mar, ou numa floresta, sem uma bússola, você não sabe para onde vai. É assim o povo, quando dentro de uma casa não tem a palavra de Deus, ela está escondida,
vida, os filhos, a mulher, o marido, ninguém sabe para onde vai. Ficam perdidos, batendo cabeça. A igreja, quando não valoriza a palavra de Deus, fica perdida. É festanhada para cá, para lá, é tanta bobeira, inventa tanta idiotice para poder enrolar o povo, conversa fiada. A riqueza do crente está aqui, ó. É ela na sua mão. É você estudando, é você vindo na igreja, recebendo a palavra, estudando em uma escola dominical, um culto desse, é participando, é em cada tipo de culto. Cada tipo de culto tem um objetivo. Você vai descobrindo as promessas de Deus. Você vem na terça-feira, é direcionado no caminho da palavra de Deus. Você vem na quinta-feira, é uma outra área da palavra de Deus que está sendo aberta. Você vem no domingo, é uma outra área. Na escola dominical é outra área. Com isso você vai enriquecendo, você vai melhorando, vai abençoando, vai prosperando, e Deus vai te dando a vitória. Mas com ela escondida. Alguém aqui já teve a experiência de ter a palavra de Deus escondida por algum período na sua vida? E aí você não vai mais na casa do Senhor, não interessa mais ouvir a palavra de Deus, não medita mais nela na sua casa. Aonde tem ensinamento da palavra de Deus você não vai. E você pode observar que aquele período é um período de trevas. Nada dá certo. É uma confusão, um giro no deserto de 40 anos, como o povo no deserto. Girava e estava no mesmo lugar. Olha, já passamos por aqui. Olha aqui, tem sinais nossos aqui. Caminham e não saem do lugar. Mas surge um jovem chamado Josias. E esse rapaz pede aos sacerdotes que comece uma reforma no templo, na casa de Deus. Porque os seus antepassados, seus pais, avós, tinham acabado, sujado a casa do Senhor. Nenhuma melhora na nossa vida pode começar sem antes nós limparmos a nossa vida, o nosso coração. E eles começaram pondo em ordem as coisas. E então, verso 8, por favor. Deixa eu até achar um outro versículo aqui. Verso 3. No 18º ano do reinado do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safão, filho de Azarias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: acompanhem comigo. Verso 4. Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que contem a prata que se trazem para o templo do Senhor, no qual os guardas da entrada têm recebido pouco, e só eu entregue na mão dos mestres de obras que estão encarregados do templo do Senhor, e que estes deem para que façam a obra que está nos templos, para consertar o estrago do templo. Os carpinteiros, construtores, pedreiros que comprem madeira e pedras lavradas para consertar o templo. No verso 8 diz: então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safão: achei o livro da lei do Senhor. Olha aqui, amados, eles colocando a casa do Senhor em ordem. Arruma daqui, põe um móvel dali, arranca livros daqui, tira outros livros dali, e vai limpando, vai tirando a sujeira. De repente, o sacerdote vai em um local que estava lá escondido a palavra de Deus. Achei o livro da lei do Senhor. É na casa de Deus que você vai encontrar o ensino da palavra de Deus.
É aqui que tudo começa. É aqui que tudo começa. A motivação para você aprender a palavra é na escola bíblica, é no estudo, é no estudo. É daqui que você vai levar para a sua casa essa palavra. Não é em outro lugar, não. Tem gente que diz assim: não, eu adoro o Senhor em espírito e verdade. Eu não preciso de igreja, não. Eu sou ligado via Embratel, que pela 21 direto no céu, sai lá no céu. Olha, você pega as traças, já estão todas vermelhas. Aí você pega uma e separa num cantinho, ela vai começar a continuar vermelha. E essa daqui também, vermelha. Daqui a pouco essa daqui continua vermelha. E aquela lá começa a diminuir, fica só. E aqui continua aceso. E ali vai diminuir. Daqui a pouco escurece. E aqui continua vermelho. Você não pode chegar, não pode pôr a mão. Daqui a pouco aquela ali não só escureceu, mas como ela está fria, você pode pegar para não fazer o que quiser. A casa do Senhor é o lugar onde o povo de Deus. Nós temos o nosso culto individual, mas é bíblico o culto coletivo. É fundamental o culto coletivo. Isso é bíblico, é ensinado. O culto individual é quando você não pode estar no coletivo, juntos. Mas o culto coletivo é bíblico. A Bíblia ensina para estarmos juntos, orando pelo outro, clamando pelo outro, meditando na palavra de Deus. Quantas vezes eu, como pastor, irmãos, eu chego aqui cansado, não só fisicamente, mas de espírito, sentindo fraco espiritualmente. Mas o senhor, pastor, não pode ficar jejuando, orando. Não, mas quem aguenta jejuar e orar 365 dias no ano? Eu sei os meus dias de jejuar e orar. Mas nos dias que você não está jejuando e orando? E até mesmo nos dias que, muitas vezes, os dias que a gente sente mais angústia nos dias de jejum e ora. Os dias que eu jejuo e oro, é os dias que eu nem prego. Muitas vezes é os dias que eu prego mais ruim. Porque é dia de batalha espiritual. Aí o resultado daquilo é no outro dia. Daqui uma semana você vai pregar, Deus está te usando, você vai trabalhar. Mas naquele dia é dia de luta. É dia de confronto com o diabo. É dia de guerra espiritual. Não é dia de alegria. Ninguém faz jejum para ficar alegre. Alguém já acordou dizendo um banquete na sua frente? Você fala: não, irmão, hoje eu vou jejuar porque eu estou com uma alegria tremenda. Jejum porque tem luta, porque tem que enfrentar a batalha. Você está entendendo? Então é dia de choro, é dia de lágrimas. É dia de festa. Jesus, seus discípulos só vivem de churrasco com o Senhor, comendo carneiro para cima e para baixo. Quem é vocês? Os de João jejum e ora. O Senhor só tem festa para o claro, né? Do João, o João já foi. Eles têm que jejuar mesmo. Agora eu estou com vocês, por que eles vão ficar jejuando? Agora vai 20, por que eles vão ter que jejuar? Agora se o noivo está aqui, por que vai ter jejum? É igual lá no céu. Vocês acham que lá no céu vai ter dia de jejuar? Nós vamos jejuar no céu para quê? Fala para mim. Para Deus abrir as portas? Para nós sentir o poder de Deus? Sentir renovo? Para acabar as lutas? Na casa do Senhor é que você vai encontrar a palavra de Deus. Quando você vai na casa do Senhor e não encontra a palavra de Deus, ou tristeza. Ou tristeza. Com isso eles levam a palavra de Deus para o rei. Verso 10, o finalzinho do verso 10 diz assim: e Safão leu o livro diante do rei. O rei, quando leu aquilo, caiu de joelhos, falou: misericórdia, nós pecamos muito, a nossa geração, os nossos pais, nós estamos totalmente fora do caminho. Irmãos, é a palavra de Deus que vai mostrar se nós estamos no caminho certo ou não. Não é a religião, é a palavra de Deus. Não é a religião
religião que vai dizer qual é o caminho certo ou não, mas é a palavra de Deus que vai dizer. É a palavra de Deus que vai te dizer. Ele diz: olha, nós e pecamos, vamos rasgar as nossas vestes, vamos pedir misericórdia do Senhor e vamos consultar o profeta. Olha aqui, quando esconderam a palavra de Deus, Manassés mandou matar o profeta. Quando acharam a palavra de Deus, a primeira coisa que o rei disse foi: vai atrás da profeta, vai atrás de um profeta, acha um profeta, consultai ao Senhor por mim e pelo povo. Não vamos ficar nessas trevas, não. Deus há de ter misericórdia de nós, vai levantar a minha casa, vai levantar o meu reino, vai abençoar o meu povo, vai abençoar o templo, vai abençoar os sacerdotes. Deus vai fazer um negócio diferente aqui. Oh, coisa gloriosa. Só busca a palavra de Deus quem quer andar nos caminhos do Senhor. Aqui no verso 1 e 2 diz que Josias era novinho, e no verso 2 diz assim: mas ele fez o que era correto diante do Senhor e seguiu os caminhos de seu pai Davi. Então Josias queria a bênção. Josias queria não só a bênção, mas ele queria o Senhor da bênção. Ele queria conhecer esse Deus. Aleluia! E acharam essa palavra. E observa uma coisa: a palavra de Deus, como eu já disse, estava escondida, sem manuseio, empoeirada. Muitas vezes tem igrejas que a palavra de Deus foi escondida. Hoje tem melhorado, mas antigamente, outra igreja que você vai num culto de ensino da palavra de Deus, parece aqueles LP antigos, aqueles discos furados, que só fica naquela palavra. Começa a rodar uma música, vai indo, Jesus vai voltar. Aí vai, Jesus vai voltar, aí Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e não para. Só é uma ladainha. Olha, irmãos, é pecado isso, é pecado aquilo, é pecado aquilo. O cara sai maluco, fala: meu Deus do céu, tem que comprar uma coraça de aço para sair por aí. Lei por lei, proibição por proibição, vamos ser islamitas então. Tem povo para proibir mais do que os islâmicos. Não é isso que é ser crente, ter libertação e ter a palavra de Deus, não. Ter a palavra de Deus é você ter a liberdade de pecar, mas não pecar. Você pode, ó, você passa aqui, ó, eu posso ter acesso aqui, mas a palavra de Deus habita em mim, eu não vou mexer nesse negócio, isso não pertence. Deus disse que não é para minha mão, então, claro, não é baseado, ó, você não faz isso, não faz aquilo, não. É baseado numa consciência da palavra de Deus e do amor que você tem por Deus, do conhecimento da cruz, do sacrifício que Jesus fez por você. Você olha isso, você até sente desejo, você sente atração, mas diz: eu não posso. Não é porque o pastor me diz, não é porque a religião me diz, não, é porque a palavra de Deus está dentro de mim e ela me liberta. Ela me liberta. É isso, igreja. É isso que é ser crente. Olha, não, mas aí o pastor diz que não pode ter pecado e não exclui. Meu Deus do céu, isso não é crença, isso é religião, irmãos. Crença é você. Olha, você é servo de Deus. Jesus morreu na cruz. Não é para você andar por aí pelo que o pastor só não faz isso, não faz aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não, você é salvo em Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para você andar direcionado pela palavra. É ela que te liberta, é ela que te dá consciência para onde você deve ir, para onde você não deve ir.
você vai continuar escravo de pastor, do pastor sócio, da igreja, da religião. Eu trabalho no pastorado para os crentes largarem as muletas. O que quer dizer isso? Crentes não ficar na dependência do pastor para ir para o céu. O pastor é o que direciona, te orienta, mas está na mesma jornada que você, lutando também para ir para o céu. Mas a gente é um orientador, não é um salvador. Então você tem que largar a muleta sua e aprender a andar sozinho. Mas você só vai aprender isso com a palavra de Deus na sua casa, com a palavra de Deus no seu coração. Você vindo para a escola dominical, você vindo para os cultos, você aprendendo a palavra, você estudando a palavra, aí você vai ser liberto e vai caminhar liberto. Vocês estão entendendo? Muitas vezes a Bíblia não está sendo usada nesse tempo. Tem gente que deixa a Bíblia aberta lá na sua casa no Salmo 91. Um dia eu vi uma reportagem com uma cantora de forró muito famosa. E ela disse que deixa o Salmo 91 aberto na Bíblia, lá no local especial na casa dela. Qual é o efeito disso? Vai espantar demônio? A Bíblia diz que ele conhece. Só espanta demônio quando essa palavra está dentro de você. Não adianta eu ter aqui o Salmo 91 aqui, empoeirado, e eu aprontando as piores doideiras do mundo. Não adianta. Às vezes está escondida, enterrada em algum lugar. Mas hoje, olha aqui, o Espírito de Deus está aqui derramando a sua palavra sobre nós. Está derramando a sua palavra sobre nós. Essa palavra tem que ser exposta dentro da sua casa, tem que ser meditada dentro da sua casa. Essa palavra tem que ser meditada na casa do Senhor. Você tem que meditar dessa palavra na casa do Senhor. Você tem que esforçar com a sua família, com a escola dominical. Você tem que, olha, conhecer a palavra de Deus traz riqueza, traz prosperidade no seu dia, no seu nome. Jorge, todo mundo está atrás de prosperidade, bênção. No dia a dia quem é que não está? Pois dela traz. Abra, por favor. Eu já disse aqui para a igreja, mas vamos lá de novo, porque a repetição da palavra de Deus, ela não volta vazia. Josué, capítulo 1, verso 8. Eu acho que não foi aqui não, foi numa congregação. Josué 1:8. Com isso aqui eu não estou dizendo que é só ler a palavra em casa não, eu estou falando da importância que é você vir na igreja e estudar a palavra de Deus e a palavra de Deus ser exposta na igreja. Quando você vem na igreja e estuda a palavra de Deus na casa do Senhor, você sai próspero, abençoado. Acharam aí? Vamos todos juntos no número 3? 1, 2, 3. Espera aí, tem dois resultados finais aí de quando essa palavra está na minha vida. Quais são os dois resultados
resultados finais aí que o texto diz? Toda a igreja, vamos lá. Quais são os resultados finais? Esse versículo diz quais são os dois resultados quando eu guardo essa palavra na minha vida, quando eu valorizo ir no culto, estudar a palavra, quando eu vou no culto, porque tem gente que vem no culto passear. Tem gente que vem no culto fica voando. Olha aqui, qual é o resultado? Diga bem forte aí. Qual é o resultado quando eu guardo essa palavra na minha vida? Quando eu venho para o culto, ouço a palavra, guardo ela, levo essa palavra para o meu trabalho, na minha casa. Qual são os dois resultados que diz aí? Peraí, prosperará o quê? Prosperará o quê? Essa palavra diz assim, esta palavra prospera o meu caminho. E não é isso que você veio buscar aqui hoje? E qual é o segundo resultado? Na minha tradução diz assim, e serás bem sucedido. Meu Deus do céu. Quando você guarda essa palavra, você vai ser bem sucedido na sua vida. Ainda que um dia você caia, espedace, mas você tem essa palavra, você vai ser bem sucedido, porque você vai levantar daquele buraco. A Bíblia diz, o justo cai, mas o Senhor o levanta. Ainda que seja 7 vezes que caia, o Senhor o levantará 7 vezes. Mas por isso saber que o Senhor me levanta 7 vezes, ainda que eu caia, eu tenho que ter essa palavra na minha vida. E é tudo que você e eu queremos. Fora a nossa salvação é sermos bem-sucedidos e prosperar no caminho. E onde está o segredo e a riqueza disso? Quando achamos a palavra. Meu avô, chamado Lázaro, um dia ele acordou, ele teve 2 revelações tremendas nas madrugadas. Mas ele acordou, aí olhou para minha avó e falou, Maria, que clarão é aquele lá na sala que você deixou? O que você deixou aceso lá? Nada, Lázaro. Vai lá ver o que é. Eu estou com sono. Vai lá você. Ô mulher enjoada, preguiçosa. Olha ele que veio levantar aí. Meu avô é brigão, meu Deus do céu. Vanzinho de balão. Graças a Deus eu me puxei. E ele levantou, pastor, quando ele chegou na sala, aonde ele tinha deixado a Bíblia dele. Meu avô era um mineiro do interior que tinha uma carteirinha do governo de professor, então ele ficava dando aula nas roças. Então ele tinha estudado a Bíblia e deixado ela num local na sala. Que ele foi lá na sala para ver o que era aquele clarão. Era a Bíblia que ele tinha deixado lá naquele lugar, estava iluminando toda a sala. E ele pegou aquela Bíblia e ficou andando com ela onde ele ia, aquela luz iluminando. Foi a revelação do Salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tem como apagar a luz dessa igreja toda agora? Não sei se tem, é difícil, né? Tem como apagar? Quem é que pode apagar as luzes todas daí? Corre aí, por favor. Olha aqui. Tem alguém aqui que acha bom andar em trevas e escuridão? Hã? Ninguém. Ah, das paredes também. Telão. Deixa o telão aí. Olha aqui. Já dá para sentir um pouco o que é a escuridão. Imagina, aquela de trás tem jeito de apagar isso aqui?
amados. Hoje Deus está te revelando aqui. Olha, eu tenho dito para vocês, onde Deus me coloca, tem aberto porta para famílias, salvado gente, enriquecido financeiramente pessoas, e é isso que Deus quer fazer aqui. Por isso que Ele está revelando essa palavra aqui, porque não tem outro caminho. É essa palavra na sua vida que vai te salvar, vai te enriquecer, igreja. Mas sem essa palavra, essa escuridão aqui, ó. Sem essa palavra, essas trevas aqui, ó. Sem essa palavra, a sua casa é isso aqui, ó. Sem essa palavra, a sua mente é isso aqui, ó. Sem essa palavra, o seu coração é essa escuridão. Sem essa palavra, o relacionamento conjugal seu com o seu marido é essa escuridão. Sem essa palavra, os seus filhos vão andar nessa escuridão. Sem essa palavra, o relacionamento seu com os seus filhos é essa escuridão. Sem essa palavra, você vai para o seu emprego nessa escuridão. Sem essa palavra, a igreja que você frequenta é uma escuridão. Mas a palavra de Deus é lâmpada e é vida para nós. Alguém pode acender lá, por favor? Lâmpada. Vamos dizer, igreja, 1, 2, 3, lâmpada. Mais uma vez, toda a igreja. Senhor, nós aplaudimos o Senhor pela tua palavra. Aí nós não fôssemos a tua palavra. E os capítulos para frente vão te dizer, lá em Crônicas mais ainda do que em Reis, o resultado da palavra de Deus na vida de Josias. Foi um homem que restaurou a vida espiritual de Israel. Foi um homem que proclamou a Páscoa em Israel. Foi um homem que espalhou o ensino da palavra de Deus por Israel e Judá. E a Bíblia diz que Josias foi próspero nos seus caminhos. Deus abençoou a sua casa, a sua família, e deu riquezas, porque ele valorizou a palavra de Deus. Levante esta palavra, quem tem ela em suas mãos. Hoje em dia tem iPads com uma Bíblia, né? Se você está com o seu iPad, mas é a palavra de Deus que está aí dentro, levante aí, olha aí, essa é a lâmpada. Vamos mais uma vez com ela erguida, vamos dizer, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Diga assim comigo ainda com ela erguida, achei a tua palavra e a guardei no meu coração. Achei a tua palavra e a guardei no meu coração. Você vai sair por essas portas levando essa riqueza para a sua casa, para a sua vida, a palavra de Deus. As pessoas desviam-se da casa do Senhor porque deixam a palavra de Deus. Se afastam do Senhor, fraquejam, se decepcionam facilmente. Por aí é porque esquecem da palavra de Deus. O crente que está firmado na palavra de Deus não se decepciona não, ele fica triste, fica angustiado. Pode até se decepcionar, mas ele não larga Jesus por causa dessa decepção. Quando nós não temos a firmeza da palavra de Deus, qualquer decepção com a igreja, com o pastor, com o marido, com a esposa, com fulano, beltrano, a gente larga Jesus, larga tudo. Mas quando temos a palavra de Deus, estamos firmados. Eu queria que a igreja colocasse de pé. Você vai ministrar, olha aqui, tem um irmão do seu lado aí, você vai ministrar sobre ele. Você vai orar assim, olha aqui para mim, Senhor Jesus, olha aqui para mim, você vai orar por esse irmão, dizendo, Senhor, que ele nunca venha esconder a tua palavra, mas que a palavra seja viva na vida dele. Você vai orar assim, olha aqui para mim,
Senhor, pelo poder da tua palavra, conforme está em Josué, que ele seja bem sucedido, que ela seja bem sucedida, que a sua casa seja bem sucedida. Você vai orar por essa pessoa que está do seu lado. Senhor, pelo poder da tua palavra, como está em Josué, o caminho deste meu irmão, da sua família, prosperará. É isso que você vai orar. Você vai orar assim: Senhor, coloque fome mais ainda na vida da minha irmã, do meu irmão, pela tua palavra. Olhe por alguém que está do seu lado enquanto o nosso equipe de louvor está cantando. Olhe por essa pessoa. Profetize a prosperidade do seu caminho. Profetize pelo poder dessa palavra que ele seja bem sucedido. Profetize a salvação. Profetize a vitória pelo poder dessa palavra.
Santo que seja com todos nós, não só agora neste momento, mas que seja para todos sempre. Todos digam